seguida, de Mateus 4 mesmo, 4:1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Então aqui a gente tem a narrativa de Mateus, né, sobre a tentação de Jesus. E tem alguns pontos aqui que são importantes e que a gente vai dar uma olhada durante o decorrer da aula. Só para falar, Marcos e Lucas também registram a tentação de Jesus. E Marcos fala assim, olha, Marcos 1:12, eu vou ler aqui para você. 1:12. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Já em Lucas, vai dizer que, onde foi Lucas 4, ele vai dizer que Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo o tempo. E só quando teve fome o diabo se aproximou de Cristo. Aqui também em Lucas vai dizer que o diabo terminou de tentar Jesus. Depois que o tentou, deixou até que surgisse outra oportunidade. Então aí a gente já vê que existe aí um negócio aí bem, bem grande aí sobre essa tentação de Cristo. Porque ela não ficou ali só nos 40 dias. Então vamos dar uma olhada. O Jonatas, ele também, ele conhecia todas as escrituras sagradas, né? Então ele usa as escrituras sagradas para tentar Jesus. Sim. Isso daí é um ponto importante também, porque ele vai realmente utilizar a palavra. Agora, como ele vai utilizar, a gente vai ver. Peraí. Bom, só relembrando a última aula, a gente tinha visto como a tentação funciona. Então a gente tinha visto em Tiago 1,14 que tudo começa com um desejo muito grande, que é o desejo intenso, que é o que a Bíblia chama de concupiscência. Esse desejo, ele muitas vezes ele seduz, ilude e arrasta a gente até o próximo passo, que é o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. E uma vez que a gente está afastado de Deus, isso gera a morte. E a morte, ela nos tira do caminho de Deus, porque a morte espiritual a gente acaba só descendo para água abaixo, muitas vezes a gente fica longe. Então a gente viu que realmente quando a gente peca, a gente realmente é privado de muitas bênçãos espirituais. A gente tem que esperar um tempo a mais para receber algumas coisas que Deus tem para nossa vida e outras coisinhas. E, bem, só para relembrar ainda mais, só que agora as outras aulas, eu queria lembrar duas partes que a gente tinha visto na aula de mídias sociais sobre um pouco de tentação, mas sobre algumas coisas sobre prazeres. Então, vamos lembrar aqui de Eclesiastes. E Eclesiastes ele dizia: Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. Por isso, passei a odiar minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Então, a gente tinha visto lá na aula de mídias que muitas vezes a gente passa por muitos. A gente quer satisfazer nossa carne, a gente quer satisfazer nossos desejos, e a gente vê que se a gente só corre atrás disso, a gente nunca fica plenamente satisfeito. Não importa quanto a gente faça, quanto a gente não faça, a gente sempre fica com aquele, sabe, com aquele negócio dentro da gente de que, eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso fazer alguma coisa a mais que possa me saciar. Então a gente viu lá no final de Eclesiastes que o Eclesiastes vai dizer que
as coisas Deus dá pra gente. Durante a nossa vida, Deus vai dando pra gente a família, a gente vai dando, ele vai nos dando recursos que a gente precisa, a gente vai receber festas, Eclesiastes vai falar, olha, você tem que comemorar com a pessoa que você gosta, você tem que comemorar com as suas amigas, você tem que comemorar com seus filhos. E ele vai falando muitas coisas que a gente tem que comemorar. Então, quando a gente tenta buscar só os prazeres, a gente acaba indo por água abaixo. Mas quando a gente começa a perceber as coisas que Deus dá durante a nossa vida, a gente pode se alegrar nisso. Ele vai falar que a gente vai se alegrar tanto às vezes no nosso serviço, na nossa família, que a gente vai até esquecer das outras coisas da vida. E só que a gente tinha visto outra coisinha em mídias sociais, que era essa mesma coisa que a Eclesiastes está falando, só que sobre tentações. Então João, ele vai dizer assim: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E isso não provém do Pai, mas do seu mundo. E esse mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então a gente tinha visto isso também, que a gente é sempre tentado pelas coisas do prazer físico, pelo que a gente vê e pelo orgulho, realizações dos bens. Algumas Bíblias que você estiver lendo aí vai estar escrito ostentação dos bens. E a gente vê, né, que João está falando que o mundo passa. Assim também como quando a gente realiza esses desejos, buscando somente eles, isso daí também passa. Mas aquele que busca Deus vive para sempre. Aquilo que Deus dá, a gente leva para toda a vida. E além da vida. E essa daqui é a primeira parte de lembrar. Agora eu queria fazer um exercício com vocês sobre a tentação ainda. Vamos pensar nessa parte de Cristo, mas vamos pensar num ambiente bom, num ambiente bem gostoso. Vamos pensar, por exemplo, num lugar verde. Aí nesse lugar verde, fecha o olho aí, pensa aí vocês todos aí num lugar verde. E um lugar verde que tem árvore, tem fruta, tem rios. É um lugar que, tipo, seria bem gostoso. Não é muito calor, não é muito frio. É um lugar ideal. E, assim, é um lugar que você está acompanhado. E é um lugar que você sente a presença de Deus ali sempre com você. É um lugar que não tem animais. Então, se você está pensando numa floresta aí cheia de bicho, não tem nenhum bicho aí que vai atazanar. E pense nesse lugar. Esse lugar é um lugar gostoso. Vocês concordam comigo? Até aí? Beleza. Agora. Hã? Sim, eu Alguém ia falar? concordo. Parece ser bem aconchegante. É muito bom, não é? Então vamos colocar aqui. Um lugar assim, mais ou menos. Bonito. Agora vamos pensar em outro lugar. Vamos pensar no contrário disso. Lugar então que não tem verde. Não tem umidade, não tem, sei lá, não tem árvores, não tem frutas. E o único bicho que tem lá é bicho selvagem. Bicho selvagem de verdade. Bicho, sei lá, tipo lobo, que nem hiena, esse tipo de coisa. Então, isso daí já é um lugar aí que eu não iria. Só de pensar eu já dou pra trás. Eu não vou pra esse lugar. Vocês concordam comigo que também. Ah, outra coisa, é um lugar que faz muito calor, e de dia e de noite faz muito frio. Então, acho que vocês já devem saber que isso é um deserto. E o que você acha que é mais agradável aí? O jardim aí do primeiro ou o deserto que tá em segundo plano aí? Jardim. Também concordo. Sim. Sou obrigado a concordar também que é o jardim. E isso daí é um negócio muito interessante, porque quando a gente tratou da primeira aula, a gente falou de Adão e Eva. E Adão e Eva, eles foram tentados ali pelo diabo dentro de um jardim, onde eles tinham tudo. Inclusive, eles tinham um ao outro e eles tinham a presença de Deus. A Bíblia vai falar lá que Adão e Eva, eles conversavam toda tarde com Deus. Enquanto isso, a gente vê que Jesus, que é o nosso segundo Adão, ele foi tentado diretamente no deserto, diretamente num lugar totalmente oposto ao Éden. Um lugar onde todas as necessidades que ele poderia passar, ele estava sofrendo ali. Então, a Bíblia fala que o próprio Espírito levou Jesus até o deserto.
Então a gente tinha visto que a tentação, ela é, até no grego, né, que a gente tinha visto, ela é neutra. Então tudo ocorre de acordo com aquilo que vai ser tentado e também do pecado. Mas o ambiente que a gente está, o jeito que a gente está naqueles momentos, também vão servir ali também para aumentar ou diminuir as tentações. Então a gente sabe que, por exemplo, se a gente estiver num lugar totalmente ali confortável com nossos amigos, a gente vai ser muito menos tentado do que se a gente estiver num lugar sozinho ali, todo zoado. Mas aqui a gente vê bem esse paralelo. Então, Adão e Eva eles foram tentados num lugar perfeito, num lugar onde existia tudo. E Deus ele levou Jesus até o deserto, onde ele não tinha nada para ser tentado, para que ele pudesse realmente ser tentado em tudo. Ele pudesse ser o nosso realmente sumo sacerdote, para que ele pudesse, sabe, mostrar para a gente que é possível vencer. E é possível vencer através de algumas coisinhas, que a gente vai ver também na nossa próxima aula. Nessa aula ainda, desculpa, próximos slides. Outra coisa que tinha também muito forte ali com Jesus é que Jesus estava num jejum. Era um jejum pesado, 40 dias de jejum ali. E eu queria trazer esse comercial aqui, acho que vocês já viram esse comercial antes, mas só para relembrar uma coisinha sobre isso. Nunca vi. Nunca? É do Snickers. Não. Bora lá. Tá boa, né? Mas você fica insuportável quando você tá com fome. Melhor, melhor. Você não é você. Fica com fome. Snickers, chocolate. Sua fome. Esse comercial, nossa, comercial é velho, hein? Esse comercial, Isso é muito realmente, agora velho. que eu Eu lembro pensar, quando passava na TV. ele realmente tem uns anos aí, é Esse que acho que eu... comercial Hã? passava toda vez, meu Deus. Eu devia ter cortado no chocolate, agora fiquei com vontade. Mas, é... Mas bem, o comercial da Snickers, ele pega muito... Ele pega um pouco disso que a gente tá falando. Então, a gente acaba que a gente não é muito a gente quando a gente tá com fome. A gente sabe que quanto mais a gente está passando necessidades, a gente está tanto necessidade física de fome, quanto outras necessidades que a gente tem mesmo psicológicas, de, sei lá, de às vezes você, sei lá, correu o dia inteiro, você foi num campeonato de esportes, você também precisa tomar um banho, você sabe assim que você fica irritado até você não tomar o banho. Quando você vai pra praia, você tá tudo sujo de areia, você fala assim, putz, eu preciso me lavar de algum jeito. E a necessidade física, uma das principais que a gente tem realmente é comer. Porque a gente come no almoço, a gente come na janta. E Jesus, como ele estava num período de jejum, ele não estava comendo. Então ele estava já 40 dias sem comer nada. E isso daí é uma coisa bem interessante, porque o jejum de Jesus foi espontâneo. Então, quando a gente lê lá a Bíblia, a gente vê que o jejum de Jesus foi: o Espírito levou ele ao deserto e lá ele ficou tão concentrado ali nos próximos passos que ele ia dar, porque foi logo depois do batismo. Ele estava ali tão concentrado em tipo a missão dele que ele tinha na Terra, como ele ia fazer as coisas, que ele realmente ele ficou 100% ali em oração, ele ficou 100% ali junto com o Pai e ele estava focadíssimo nisso. E então, depois de 40 dias de jejum e oração, ele sentiu fome. E foi quando ele sentiu fome, quando ele já estava ali, olha, ali que ele poderia demonstrar tudo que ele tinha dentro dele, a natureza humana que ele tinha completa, foi que o diabo veio para tentar Jesus. E isso é uma coisa muito interessante, porque a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente estiver mais necessitado ali, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, o diabo vai vir tentar a gente. Ele vai tentar a gente com. Ele vai tentar a gente pra gente tentar se satisfazer de diversas maneiras. Então a gente vai se sentir tentado a receber dinheiro, a ficar com alguém, e mesmo a ter amizades assim que não são da vontade de Deus. As tentações de Jesus, igual a gente tinha visto em Hebreus, elas abrangiram tudo. Ali também, como a gente tinha lido em Lucas, não foram só três tentações que o diabo veio fazer a Jesus. Foram três tentações realmente que o diabo veio fazer a Jesus. Que o diabo corpóreo veio fazer a Jesus.
Mas em Lucas ele fala que Jesus foi tentado durante 40 dias. Não foi só no último 40 dias. Foi no todo período Jesus foi tentado. E no último dia, o diabo veio realmente tentar fazer Jesus cair. E, bom, então agora que a gente já viu essa introdução aqui, como é que estava o Espírito de Jesus, o lugar que Jesus estava, então a gente vai poder agora começar a entender um pouquinho como é que é. Bom, a gente tem que lembrar uma coisinha, que é que Jesus, ele é totalmente homem e totalmente Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. A gente já viu isso bastante e que isso é indivisível. Não dá para dividir as duas naturezas de Cristo. Quando Cristo nasceu como humano, então ele já era Deus, ele se tornou Deus e humano para sempre. E, bom, alguém pode ler o versículo que está na tela dessa vez? Ó, eu Bora lá. posso ler? Pode ler. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Exato. Então, aqui nesse verso de Filipenses, a gente vê uma coisa. Que, olha, embora sendo Deus, ele não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus. Então, quando Cristo ele estava sendo tentado, beleza, André? Quando Cristo ele estava sendo tentado, ele não exigiu os direitos dele divino. Ele não se apegou àquilo. Antes, ele veio para a Terra para ele ser como a gente, para ele mostrar que a gente poderia viver uma vida com Deus. Então ele esvaziou-se de si mesmo, ele deixou tudo aquilo que era a glória que ele tinha de Deus, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Mas ele deixou toda aquela glória, aqueles direitos que ele tinha, que ele poderia fazer aqui, um monte de milagre, ele podia fazer um monte de coisa, e ele se tornou servo. Ele veio semelhante aos homens para servir, e ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E, bem, então a gente pode ver que a natureza de Jesus, então, ele era 100% humana e 100% divina. Então Jesus, mesmo que ele não pudesse ser tentado ou cair como Deus, ele poderia cair e ser tentado como humano. Então, como ele poderia cair e ser tentado como humano, ele realmente foi tentado igual a gente. Ele não tinha alguma coisa assim que ele falasse assim, putz, não é igual. Eu não posso chegar um dia diante de Cristo e falar assim, olha, você não foi tentado igual eu fui. Porque realmente Cristo ele foi tentado igualzinho eu sou, diariamente. Então a gente vê que nesse ministério de Jesus, nesse pequenininho, bem no começo do ministério de Jesus, ele foi tentado por 40 dias, em meio a jejuns. Ele teve 3 tentações que foram feitas diretamente pelo diabo e ele teve 100% de vitória também. Amém. Porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Mas daí a gente vai ver na próxima aula. O diabo ele também esperou até Jesus ficar com fome, para a chance dele conseguir ser tentado seja maior. Ele Sim, esperou que Jesus tivesse fome. sim. Lucas vai dizer, né, que ele foi tentado durante 40 dias. Mas só no último dia, que foi quando Jesus teve fome, que o diabo veio e tentou ele para valer mesmo. Ele apareceu ali e começou a falar: olha, se você é o filho de Deus, então, tal, tal, tal. E também a Bíblia vai dizer que, isso daí também a gente vai dizer que, em Lucas vai dizer que depois que Jesus repreendeu o diabo foi embora. Ele fala assim, mas o diabo ficou ali espreitando para saber quando ele poderia voltar. Isso é uma coisa bem interessante, porque Jesus ele não foi tentado ali só 40 dias. Ele foi tentado durante a vida inteira. A gente vai ver um pouquinho mais disso. Bom, eu vou abrir aqui. Pode falar. Eu tava reparando em algumas semelhanças, assim. O diabo, quando ele foi tentar Jesus, ele ficou distorcendo a própria palavra de Deus, igual ele fez com Eva no jardim, não é? Que ele pegou e ficou falando: se você vai se tornar igual a Deus, distorcendo a palavra que Deus tinha dito. Ele usou essas mesmas formas. Eu analisei isso. Também. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Vamos lá. A gente vai ver uma tentação de cada vez. Igual eu mostrei lá no começo, essa daqui é a tentação de Jesus, parte 1. Então,
terá uma parte 2 aí. Mas a gente vai ver tanto a primeira e a segunda tentação hoje nessa aula. Então, a primeira tentação é o pão, o desejo da carne e a provisão de Deus. Então, vamos lá. Alguém aí lê só Mateus 4, 3 e 4. Mateus 4, 3 e 4. Posso ler? Pode. Perto do candelabro estou vendo duas Não, oliveiras. Uma. não. É Mateus. Nossa, não, eu fiz abri errado. Não, tranquilo. Mateus 4, versículo 3 e 4. Achei. Boa. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Boa. Então, você tem fome de quê? A gente tem fome, diariamente, de pão, de coisas físicas que a gente come mesmo, comida. E Jesus também, ele também tinha fome de comida. Só que a gente tem que perceber que existia muito mais em jogo ali do que comida. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é, Deus nos supre? Durante o dia a dia, Deus ele supre a gente, conforme as nossas necessidades, a gente vê o cuidado de Deus. Eu, por mim, eu vejo o cuidado de Deus em várias coisas, assim, tanto no que eu vou comer, Deus não deixa que falte, assim, uma coisa para eu não morrer de fome, por exemplo, é, mas ele nos supre muito mais que isso, ele nos supre espiritualmente, ele nos supre também para se tornar como filho dele, como Jesus Cristo. Então a gente tem dois versículos que falam um pouquinho sobre isso. Salmo 23. Quem sabia Salmo 23, 1 de cor? Ei, Essa. Pedro? Acho que o Pedro caiu. Bom, é que meu fone tinha caído. O que que você disse? o Salmo 23, 1, você sabe de cor? Sei. Fala aí. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Isso aí. Então a gente vê que o Salmo 23 ele vai dizer pra gente que o Senhor é nosso pastor. O Senhor ele tem um cuidado de nós. O Senhor ele realmente ele nos ama. E por ele nos amar, ele não deixa com que nada nos falte. Nada que seja necessário não vai nos faltar. E Cristo ele sabia disso quando ele foi tentado pelo diabo. Ele sabia que ele não precisaria usar os poderes dele para saciar uma fome dele mesmo. Ele sabia que Deus, ele realmente, o Pai, ele estava com ele em todo momento. Ele sabia que o Pai tinha levado ele até o deserto. Ele sabia que o Pai estava com ele. Durante 40 dias ele tinha plena certeza daquilo lá. Porque ele tinha lido as Escrituras, ele conhecia a palavra de Deus. E então ele tinha certeza também de Salmo 23:1. Ele sabia que Deus estava acompanhando ele em todos os caminhos. Uma coisa que a gente também sabe é em Romanos 8:28, que também é um versículo aí que vocês sabem de cor, mas que vou ler aqui para vocês. Então, em Romanos 8:28, diz o seguinte: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Só que a gente vê também em Romanos que Deus ele faz as coisas cooperarem para o nosso bem. Ele faz as coisas que ele não deixa a gente cair em tentação, igual a gente tinha visto em Tiago, que Deus ele não vai deixar, ele não coloca uma tentação para a gente que a gente não possa suportar, igual a gente tem em 1 Coríntios. E ele estava ali com Jesus o tempo todo. Ele estava suprindo Jesus em todo momento. E quando o diabo chegou para tentar Jesus, Jesus ele tinha plena certeza de que Deus estava com ele. E assim a gente também tem que ter plena certeza de que Deus está com a gente. Muitas vezes a gente fica pensando assim, putz, será que Deus está comigo? Eu estou numa situação tão difícil, eu só quero, sabe, ceder à tentação. E é nesses momentos que a gente tem que saber que Deus está com a gente. Deus, ele realmente ele não vai deixar a gente sozinho. Deus, ele tá ali, ele vai suprir, ele vai... Às vezes a gente vai entrar numa situação, mas Deus também vai estar com a gente naquela situação, independente de qual seja.
Uma coisa que estava sendo tentado ali em Jesus é que não era só um pão, igual a gente tinha falado. Não era só um pão ali que Jesus ia transformar, mas estava ali também um pouco de hipocrisia e egoísmo. Igual a gente tinha visto antes, a gente tinha tentado pelo nosso desejo. O desejo de Jesus ali era de fome. Jesus estava passando muita fome. 40 dias sem comer é punk. E ali Jesus ele podia mostrar duas faces dele. Tanto uma face de hipocrisia. Hipocrisia é você fingir que é uma coisa na frente de uma pessoa e ser outra pessoa na realidade. Então, Jesus ele estava ali sozinho no deserto. Não tinha ninguém junto com ele. Só ele, o diabo ali e as pedras. Então Jesus ele podia ter pego ali e na frente de todo mundo, escondido de todo mundo, ele transformado aquelas pedras em pães e comido. Só que se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães e comido, ele não ia ser 100% humano igual a gente. Ele não ia abraçar a humanidade dele. Ele não ia poder ser nosso sumo sacerdote. Porque ele ia ter deixado com que todo aquele poder que vinha de Deus, que serviu para ele servir a outros, ele usasse para si. E não que, é claro, isso daí envolve um pouquinho de egoísmo também, que é usar aquilo que Deus dá só para ele. Mas Igual é igual a história de Sansão, que ele tinha o poder lá e ele usou o poder só pra si mesmo. muito bom seu exemplo. Eu gostei, eu gostei. Realmente, Sansão, ele tinha um dom de Deus e ele usou ele só para ele. Eu tô sozinho aqui, eu vou abrir a porta que eu tenho um gato e ele vai arranhar muito minha porta. Eu tenho um gato que ele é extremamente carente, pessoal. Então, se ele estiver miando bastante, saibam que é ele aqui. Mas Mas bem, Jesus então ele estava sendo tentado a usar todos os dons que Deus dava para ele, só para ele. E não só isso, mas com que ele mostrasse ali que ele não era só humano. Então, o Espírito tinha levado Jesus ao deserto para ser tentado na humanidade, e então o diabo pegou e falou assim: será que você é realmente só humano? É até importante a gente ver que o diabo ele fala assim: olha, se você é o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E o que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem. É interessante isso, que Jesus ele usa um versículo que fala realmente da natureza humana. Ele fala assim, que nem só de pão viverá o homem. Mesmo que ele fosse o filho de Deus, ele como homem, ele sabia que Deus iria alimentar ele. Deus iria suprir as coisas que ele tem e as necessidades dele. Também é interessante a gente ver agora o negócio que o Pedro tinha falado também, que é a espada do Espírito. Então, algum de vocês aí, meu gato aqui, gente, algum de vocês aí conhece sobre a armadura de Deus? Nossa, tá errado. Alguém de vocês conhece sobre a armadura de Deus? Eita, hoje ele vai acabar com a mesa aqui. Ninguém de vocês sabe nadinha sobre a armadura de Deus? Bom, então alguém aí pode abrir em Efésios 6? Bia, você pode ler pra gente? Eu posso, só vou abrir aqui. Tranquilo. Achei, achei. É do 10 ao 17? Isso aí. Tá bom. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé,
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Boa! Então aí a gente vê que Paulo está mostrando para a gente um negócio muito interessante. É muito interessante uma coisa que eu vou dizer no primeiro versículo, que a Bia leu, que é: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. E aqui, gente, a gente vê claramente isso aí, que era o que estava acontecendo com Jesus. Jesus ele não estava sendo forte nele mesmo. Ele era Deus. Só que ele estava esperando no Pai. Ele estava esperando que Deus suprisse as coisas para ele. Então ele começa ali a mostrar que ele também conhecia a palavra, a armadura de Deus. Então ele estava ali, ele colocou, aqui, olha, gente, ele colocou ali a espada do Espírito e ele empunhou a espada do Espírito para. Isso acontece comigo, isso daqui. Quando a Pro não tá. Tem uma música que fala sobre isso, se não me engano, o nome é Efésios 6. Legal, manda pra gente. Essa daí eu nunca ouvi. Realmente, se eu tivesse ouvido, eu mandaria a letra aqui. Mas é. Gente, esse gato aqui não vai dar certo. Mas é. Sobre a armadura de Deus, então ele vai dizer bem claramente que a armadura de Deus ela é composta por diversas partes. Então ele vai ter ali o capacete da salvação, que é a gente ter certeza de que a gente é salvo. A gente tem o escudo da fé para a gente se defender ali do que o diabo tenta falar pra gente. E a gente vai ver que Jesus também usou esse escudo da fé. E a gente também tem a palavra, a espada do Espírito. E a espada do Espírito, ela é o seguinte: a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus, está dizendo ali em Efésios. E a espada do Espírito foi o que o que Jesus usou para combater o diabo. Então o diabo veio com a tentação, Jesus logo cortou de vez, fez. Olha, na Bíblia está escrito o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu não vou cair em tentação por causa disso. Eu vou ser fiel a Deus. Mas será que Jesus ele usou esse versículo aí da Bíblia num contexto? Será que realmente fazia sentido o que Jesus falou? Então a gente vai ver ali em Deuteronômio 8, 2 e 3. Então, Deuteronômio é um livro que é o livro que Jesus mais citou na vida. Isso é uma coisa interessante. As pessoas falam que talvez Deuteronômio fosse o livro preferido de Jesus. E Deuteronômio 8, 2, 3 é o versículo que Jesus cita. E ele diz: lembrem-se como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. E em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Agora eu quero que vocês pensem que interessante que é isso. O versículo que Jesus citou, ele era um versículo que falava exatamente sobre deserto, sobre fome e sobre tentação. Então ele fala assim que Deus colocou eles no deserto e colocou eles à prova. Falou assim, olha, se a gente ler lá Êxodo, se a gente ler Números, a gente vai ver que diversas vezes o povo estava lá no deserto e vocês que participaram aí de diversas escolas dominical, de diversos cultos à noite, vocês sabem que o povo de Israel no deserto começou a reclamar. Não podia faltar nada que o pessoal de Israel. Ah, mas o Egito era melhor. No Egito tinha tomate, no Egito tinha pepino, no Egito tinha não sei o que lá, no Egito tinha não sei o que, vamos voltar para o Egito. E daí Moisés pegava e falava assim, gente, vocês não estão cabeça no lugar. Olha, Deus já deu tudo pra gente. E aqui, Deuteronômio, ele tá lembrando isso pro pessoal. Ele tá lembrando assim, olha, que durante 40 anos vocês andaram no deserto, Deus deixou vocês passar com fome. E o que Deus queria mostrar para vocês? Que ele ia suprir vocês. Todos os dias ele ia suprir. A Bíblia fala lá que na primeira vez que cai o maná do céu, o povo de Israel vai lá e guarda o maná. Daí Moisés fala assim, olha, não guardem o maná, porque Deus vai enviar isso aqui todo dia, para vocês saberem que todo dia ele os guarda. E o pessoal vai lá, guarda o maná. Deu maná, estraga. E daí é sempre esse ciclo. Israel reclamando, Deus dando tudo que tinha que dar. E Israel lá, não, isso daqui não vai dar certo, isso daqui não sei o que, isso daqui não sei o que. E Cristo ele mostra realmente isso para o diabo. Ele fala assim, olha, eu posso estar no deserto, eu posso estar sozinho, eu posso estar com fome. Mas eu sei que se for para eu me alimentar agora, ele não quer que eu use meus poderes. Porque os poderes não foram feitos para eu me servir, mas para servir ao outro.
E se eu tô no deserto, eu tô passando fome, e eu realmente precisar comer, Deus vai fazer o maná cair do céu. E a gente tem que ver isso, que isso é uma coisa que acontece muito na nossa vida às vezes. Às vezes a gente fala assim, putz, se eu não pecar, então tudo vai dar errado. Se eu não mentir, vai tudo desmoronar. Se, é, se eu não ficar com tal pessoa, minha vida, minha popularidade vai cair totalmente. E não. Deus está falando, Deus mostra nesse versículo aqui de Deuteronômio que se a gente precisa de alguma coisa, se a gente realmente precisa de alguma coisa, não é o pão. Deus vai dar um maná do céu pra gente. Ele vai dar um alimento que a gente não conhece, um alimento que nossos antepassados não conheceram, pra gente ser suprido por ele. Eu gosto de uma coisinha aqui que tá no grego só, tá bom? Quando a gente lê esse versículo aqui no grego, quando Jesus fala assim, está escrito, não sei quantos de vocês já passaram por essa fase aí da escola, mas a gente vê tempos verbais, né? Então, tem uma coisa que está no passado, pretérito, futuro mais que não sei o que lá, ó. E vocês já viram um pouquinho disso. E em grego tem um outro tempo verbal que a gente não tem, que é o aoristo. Palavra bonita. E o aoristo, ele não tem um tempo verbal que igual a gente tem em português. O aoristo, ele quer dizer que está no passado, está no presente, está no futuro, está em todos os lugares. E quando Jesus fala assim, está escrito, ele está falando no aoristo. E quando então Jesus fala está escrito, quer dizer assim, que está escrito hoje, está escrito ontem, vai estar escrito amanhã, e essa palavra aqui ela vai durar eternamente. Está escrito para sempre. E isso daqui é uma coisa que Deus realmente escreveu para sempre. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então isso daqui é uma coisa que vale muito para a gente. E foi assim que Jesus passou pela primeira tentação. Mas chegou a segunda tentação, que foi o milagre, os desejos dos olhos e a providência de Deus. Então a gente viu lá em João, né, que tem os desejos da carne, dos olhos e a ostentação de bens. E agora aqui a gente está vendo aqui o segundo, que no caso é o desejo dos olhos. Então, o diabo, você pode continuar a leitura lá? Eita, fugiu até os nomes. João, você pode continuar a leitura de Mateus pra gente, por favor? Falei errado, gente. Nossa, é verdade. André, por favor, continua a leitura de Mateus pra gente. Estou perdido aqui agora. Foi mal por Qual, essa. não, sem problema. Qual é o capítulo e versículo? É a continuação. Mateus, você tinha lido o 3 e o 4, agora é o 5 até o final da tentação, por favor. Tá bom. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o filho de Deus, joga-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as escrituras sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para Não, um pode monte. parar. Beleza? Não, mas tranquilo. Então aí a gente vê a segunda tentação. A segunda tentação tem a ver com os olhos. Tem a ver com o milagre. Tem a ver com o diabo tentando falar assim, olha, você é realmente filho de Deus? Então a gente vê, vamos relembrar um pouquinho da história. Então Jesus, ele cresceu, ele nasceu, cresceu, ele foi batizado por João, e ali quando ele foi batizado, então Deus fala para ele, olha, você é o meu filho amado, você é o meu filho amado, que me orgulho muito. E beleza. Então Jesus, ele pega, o Espírito leva Jesus para o deserto. Então ali Jesus, ele tá pensando ali totalmente ali na obra que ele vai fazer, as coisas que ele tem para, as coisas que Deus vai prover na vida dele daqui nos próximos 3 anos, no ministério dele até ele chegar na cruz. E ele sabia que ele era filho de Deus. Só que ali agora o diabo ele vai começar a falar assim: será mesmo que você é filho de Deus? Deus falou mesmo isso que você é filho dele? Que tal você. Por que você não põe à prova isso? Por que você não pula do pináculo do templo e mostra para todo mundo então que você é Deus? E Jesus ele poderia pular. Ele poderia pular e mostrar ali um milagre. Ele poderia fazer um milagre e ele poderia confiar ali.
Só que não era isso que a Bíblia também ensinava e que Jesus ele estava sendo tentado. A Bíblia ensina um negócio que a gente tinha visto também no último bimestre, que é o que o justo vive. Alguém aí lembra do que o justo vive? A gente tinha lido um versículo sobre isso. Isso daí foi um versículo até que. Esse é um versículo importante pra gente até. Assim, na história da igreja. É Romanos 1:17. Então alguém pode abrir para mim? Isso eu vou colocar no gato lá de fora. Dá um oi na câmera. Agora estou mais livre. Alguém abriu aí em Romanos 1:17? Posso ler? Pode. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Isso aí. Essa versão aí é bem interessante, nunca tinha lido ela. A maioria das versões ela diz o justo viverá pela fé. Ah, legal. Peguei. A maioria das versões ela vai dizer assim, o justo viverá pela fé. E isso é uma coisa assim que esse versículo mostra bem. Então, independente da versão, tá dizendo sempre a mesma coisa. Mas ela vai falar assim que o justo vive pela fé. Então o justo ele não está firmado ali no que ele vê. Ele está firmado realmente naquilo que ele sabe que é verdade. Ele sabe que Deus prometeu. Ele sabe que Deus prometeu e Deus vai cumprir também aquilo para a gente. Foi com base nesse versículo que foi feita a reforma de Lutero. Não sei se vocês sabem disso, mas Lutero ele leu esse versículo um dia à noite e depois disso ele realmente ele teve essa consciência de Deus mesmo. Mas será que então a gente vive pela fé? A gente sabe que Deus faz os milagres, a gente sabe que realmente que Deus pode fazer. Então por que Jesus não pulou? Isso daí é uma coisa que são duas coisas aí que são importantes. A primeira é que a gente não vive só de milagre. E será que, por exemplo, vamos supor que é, uma coisa interessante. Sabe quando a gente quer fazer um negócio? A gente fala um negócio, a gente quer fazer alguma coisa e a gente não tá com certeza, e a gente fala assim, ah, Deus, se tal coisa acontecer, então me fala que é isso que eu tenho que fazer. Ah, Deus, se for, então. Daí acontece. Aí acontece a coisa e você fala assim, ah não, Deus, mas vamos lá, né? O Senhor é todo poderoso, o Senhor sabe que pode fazer mais uma vez. E a gente sempre fica colocando esses passos, sabe? Então a gente vê que o coração humano, igual a gente tinha visto em Eclesiastes, ele não se supre com um milagre, a gente não se supre com uma coisa, com duas coisas, com três coisas. Então, se fizer um milagre aqui, um milagre lá, a gente vai sempre querer ver mais, 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 e a gente nunca se enche daquilo. A gente tem que se encher realmente da fé em Cristo, a gente tem que se encher realmente da fé em Deus. E realmente Deus vai fazer muitos milagres por nós. Mas a gente não vai ficar colocando Deus à prova. E falar assim, ah, Deus, eu só vou fazer se você fizer tal coisa. Só se você fizer tal coisa que vai acontecer. Só se não sei o que, não sei o que. Então a gente vê em Números 14, 6 ao 10, que essa era uma realidade também que o povo do deserto tinha passado ali. Então, Números 14, dessa vez eu vou abrir. Números 14, do 6 ao 10. E ele vai falar assim, ó. Dois dos homens que tinham feito reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles serão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles.
Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: Até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Novamente a gente vê aí a falta de confiança que o povo tinha em Deus. Então, vamos relembrar também dessa parte aí de números. Deus tinha tirado todo mundo do deserto, do Egito. Levou eles para o deserto. De dia tinha coluna lá que levava eles todo dia. De noite tinha coluna de fogo que iluminava todo o acampamento. De dia chovia o maná, eles comiam de graça, à vontade. Chovia até às vezes nas carnes lá que eles pediram para Deus. Não tinha água. Deus fazia as águas sair da pedra. Então, vê quantos milagres que Deus deu para o povo de Israel. Deus ele deu milhares de milagres ali para o povo de Israel todo santo dia, durante 40 anos. Chegou lá Josué, eles entraram na terra. Viram um monte de gente lá gigante. Todo mundo, não, nós não vamos conseguir entrar nessa terra, porque Deus trouxe a gente aqui para morrer, porque só não dá pra gente lutar, o tamanho desses caras, o tamanho nosso, não sei o quê. E começaram a falar um monte, falaram até em apedrejar Josué e Caleb, que eram os únicos que estavam dando moral. Então a gente para, e Deus ele chega e fala assim: olha, quanto tempo mais eu vou ter que fazer um monte de milagre para essas pessoas acreditarem em mim? Então, sabe, Deus ele já fez muita coisa por nós, ele sempre ele mostra dia a dia o cuidado dele por nós. Dia a dia ele mostra pra gente aquilo que, o quanto ele nos ama, o quanto ele quer, o quanto ele nos quer bem, o que ele quer dar pra nós. E a gente sabe disso. A gente tem essa consciência de que Deus ele tá cuidando da gente. Então, muitas vezes a gente quer colocar Deus à prova. Acho que o povo ali que ia guerrear, eles só acreditaria que Deus daria a terra para eles se caísse, sei lá, um meteoro, sabe? E varresse ali o pessoal daquela terra. Mas não. Deus ele realmente ia fazer o povo lutar. Deus ele ia fazer o povo ir lá, entrar e lutar com todo mundo e ganhar a terra. Só que o povo não confiava. O povo não confiava, o povo não queria. O povo tava pensando assim, putz, acho que não, né? Sabe, Deus fez todos esses milagres, mas será que só mais esse, né? E a gente também tem esse lado. Às vezes a gente quer muito que Deus faça um milagre quando Deus já está colocando as coisas na nossa frente para a gente fazer. Então a gente não precisa sempre de ver o milagre, porque de milagre a gente nunca vai ficar cheio. Igual o povo de Israel, eles viam, e eles não se supriam de milagres, eles não colocavam confiança em Deus. O que Deus quer de nós é a nossa fé. Então, igual o André tinha dito, o justo viverá pela fé. Realmente a gente vai viver pela fé. A gente sabe que Deus vai cuidar e através da nossa fé nele, ele vai suprir as coisas que a gente precisa. Então, já que eu falei de fé, Jesus ele usou o escudo da fé. Então ele chegou e ele falou lá para o diabo, olha, não tentarás o Senhor teu Deus e colocará ele à prova, igual está escrito em Deuteronômio 31:5-6. Então, eu vou abrir aqui em Deuteronômio. Ou alguém aí abre aí para mim, por favor. Deuteronômio 5:6. Ou Deuteronômio 5:6 não. 31:5-6. Eu abri aqui. Abriu? Beleza. Uhum. Pode ler para mim, por favor? Posso. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Exato. Então ali, olha, a palavra ali em Deuteronômio já dizia que Deus nunca ia abandonar a gente. Nunca. Ele nunca ia deixar a gente nem abandonar, ele não ia deixar a gente nunca. Então, não precisava de Cristo pular lá de cima, lá do pináculo, para realizar um milagre, sabe? Porque Deus ele já estava ali com ele todo dia. Muitas vezes a gente para pra pensar assim, sei lá, né? Vamos supor assim. A gente às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, né? Deus ele é onisciente, né? Deus ele tá olhando a gente toda hora, né? Só que às vezes a gente leva isso muito pro lado negativo. A gente pensa assim, putz, né? Eu vou cometer um pecado, Deus vai estar olhando, né? Mas a palavra mesmo diz que. Olha o que a palavra diz, que legal, né? Ele fala assim: olha, não tenham medo e não se apavorem. O Senhor, seu Deus, está diante de vocês
não os deixará e nem os abandonará. Deus é onisciente e ele está totalmente com a gente para que ele nunca abandone a gente. Para que a gente nunca precise, para a gente nunca pensar assim, putz, eu tô sozinho nessa. Nossa, agora eu me meti numa situação tão treta que Deus, ele, nossa, com certeza Deus não tá aqui comigo. Mas Deus, ele realmente, ele sempre tá. É uma promessa. E Hebreus, ele vai realmente, ele vai novamente tratar desse mesmo versículo. Ele vai pegar esse versículo de Deuteronômio e vai falar em Hebreus assim, olha, gente, quando vocês estiverem no momento mais de fraqueza, lembrem-se, Deus prometeu, Deus fez essa promessa com você. Ele nunca te deixará, ele nunca te abandonará. Se ele está todo dia com você, ele não está ali só para ver seu pecado ali, se está pecando, não. Deus, ele está ali com você porque ele prometeu que ele ia te proteger. Ele prometeu que ele nunca vai te abandonar. Por isso que Deus, ele é oniscientemente do seu lado, sabe? Isso é um negócio muito interessante, porque Deus, ele tem todo cuidado por você. E a gente falou do escudo da fé, então, que Deus, ele que Jesus usou ali para tirar as artimanhas ali e os sinais, então, né? Então, Jesus, ele poderia fazer vários sinais, só que Jesus, ele resolveu não fazer. Isso porque ele sabia ali do comportamento do pessoal, ele sabia que eles não seriam supridos, então ele até falou sobre isso. Então, aí, se alguém puder abrir também Mateus 16, 1 ao 4, Posso ler? pode. Tá. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: De tardinha vocês dizem: Vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem: vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Então, a gente vê aí, novamente aí essa parte dos sinais, dos milagres, né? E Jesus, ele mostrou ali para os fariseus, olha, vocês ficam pedindo muitos sinais, sendo que eu já estou mostrando um monte de sinais para vocês. Será que vocês conseguem ver o dia, sabe, anoitecendo e vocês sabem que vocês vão dormir bem? Vocês veem o dia ficando nublado, vocês sabem que vai chover, e vocês não veem que diante de vocês está o Filho do Homem? Se vocês não veem que diante de vocês está realmente o Filho de Deus, o Messias esperado, então, para vocês, a única coisa que eu vou fazer é o sinal de Jonas. Que o sinal de Jonas era realmente, né, a ressurreição, né? Depois de 3 dias, Jesus ressurgiu. E então Jesus, ele sabia isso. Jesus, ele fez diversos milagres. Ele multiplicou o pão, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a menina do filho lá de Jairo. Tinha tantos milagres que Jesus fez, que fazia, que direto ele realmente pronunciava e o povo ele nunca se saciava. Então, a gente até lembra, né? O mesmo povo ali que uns dias antes viu Lázaro ressuscitar foi o mesmo povo, sabe? Que falou assim: crucifica, liberta Barrabás. Então, a gente tem que viver nessa fé. A gente tem que ter a fé realmente, a gente vê as coisas de Deus, a gente vê o cuidado, a provisão de Deus e a providência, sabe? O cuidado de Deus sobre nós. E muitas vezes a gente fica pedindo, 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 como se Deus não estivesse com a gente. Mas Deus, ele sempre está. Tem até um versículo que eu lembrei agora, que é em 2 Reis, que vai dizer que Elias ele estava muito mal. Ele tinha feito várias coisas muito interessantes. Elias ele tinha feito vários milagres, porque a época de Elias foi uma época de milagres. E Elias ele tinha feito um monte de milagre, e daí, de repente, Jezabel, que era a rainha da época, ela era muito má, e ela ameaçou Elias e falou assim: olha, que os meus deuses me matem se até o final da tarde eu não tiver sua cabeça. Daí Elias, ele ficou. Meu, Elias tinha feito um monte de milagre. Elias tinha feito um monte de milagre. Daí a Bíblia diz que Elias, depois que ele ouviu Jezabel dizendo isso, Elias ficou triste. Elias ficou triste, triste, triste. Ele caiu em uma depressão. E ele diz que Elias vai até o deserto
E Elias fala assim: olha, Deus, me leva embora que não vai dar. Aí Deus ele vai lá, ele dá comida para Elias através de um anjo, e daí Elias sobe num monte. E daí quando Elias está dentro do monte, aí fala assim que veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Aí fala assim que veio um monte de relâmpago e Deus não estava nos relâmpagos. Aí veio um fogo do céu e Deus não estava no fogo. E daí fala assim que soprou uma brisa bem suave. E daí Elias falou assim: eis-me aqui. Então é muito interessante isso, porque às vezes a gente quer esse negócio assim, o fogo, o terremoto, o raio, o relâmpago, e Deus ele tá ali na brisa, suave. Quando o vento veio, Elias reconheceu que Deus estava ali. E muitas vezes vai ser a mesma coisa com a gente. A gente tem que reconhecer que às vezes Deus ele não tá naquele turbilhão de milagre, naquele monte de negócio, mas Deus ele tá ali do nosso lado. Às vezes a gente vai passar por uma situação difícil, a gente vai passar por uma situação treta, e Deus ele vai estar ali do nosso lado para a gente poder se socorrer com ele. Para a gente poder falar assim, Deus, tá punk, Deus não vai dar, olha, pai, eu tô sendo muito tentado, Senhor Jesus, dá um socorro para mim, me dá um escape para eu não precisar fazer isso. E eu sei que eu não preciso, mas mesmo assim, sabe, pai, eu tô sendo muito tentado, então me ajuda. E é isso que Jesus estava mostrando aqui. Ele era Deus. Ele podia pular, ele podia confiar, os anjos iam ajudar ele. Só que Deus estava mostrando a humanidade pra gente. Ele estava mostrando ali que muitas vezes a gente vai encontrar Deus na brisa suave. Ele tá mostrando pra gente que às vezes a gente vai encontrar Deus é na fé. E que a gente precisa ter fé para falar assim: Deus, supre minha necessidade. Então, eu gosto sempre de textos nos contextos. Vamos ler o que o diabo falou para Jesus? André, lê novamente o Mateus que você estava aberto e alguém abre em Salmo 91. Eu quero que o eu quero que o André fale primeiro. Eu quero que o André fale primeiro o que o diabo falou. E alguém abre no Salmo 91, por favor. Eu leio a segunda tentação. Você pode ler só o que o diabo falou para Jesus, que Tá. a escritura. Alguém pode abrir no Eu vou abrir em Deuteronômio. E alguém pode abrir no Salmo 91, por favor? Eu já abri aqui no Salmo. Beleza. Então, André, fala para mim, o que que o diabo falou para Jesus? Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Pode ler o Salmo 91, 11 para mim? Bia. Sim, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Pode ler o 12 também. Beleza. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. É isso aí. Tem alguns comentaristas do Novo Testamento que vão falar, que vão notar isso. Perceberam que o diabo não fala em todos os seus caminhos? Interessante. Porque é igual o Pedro tinha dito lá no começo também sobre essa questão de que o diabo às vezes ele usa ali a palavra de Deus para tentar, mas ele sempre dá uma modificada. Então, Deus tinha falado lá para Eva, olha, para Adão e Eva, olha, não comem do fruto do jardim, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí o diabo fala assim, ah, não, ele falou isso, mas não, com certeza é porque vocês não vão morrer, vocês vão virar igual ele. Você acha que Deus ia colocar lá e você ia morrer direto? Não, com certeza não. Aqui novamente, o diabo ele vai usar a palavra de Deus e daí ele dá aquela fugida ali do texto. Ele tirou o texto do contexto, falou assim, olha, se você se jogar aqui, os anjos vão te pegar e é isso. Ele não vai deixar ninguém cair. Só que ele cortou aquela partinha de em todos os seus caminhos. Então, em todos os caminhos ali eram os caminhos de Deus. Deus ele não vai deixar que a gente caia dos caminhos dele. Deus ele não vai deixar que se a gente pular ali, Deus ele vai pegar a gente. Ele conhece a gente, ele tem cuidado, ele tem amor, ele não deixa que a gente caia da fé. Ele não vai deixar que a gente, claro, a gente pode apostatar da fé, né? A gente pode sair da fé. Mas Deus ele sempre vai estar cuidando da gente, querendo que a gente volte. Ele sempre vai estar ali com os anjos dele, tipo, batalhando por nós, sabe? Então, o diabo ele tirou ali essa palavra nos caminhos para falar que
Jesus estava saindo dos caminhos de Deus se ele tivesse feito isso. Mas Cristo não saiu. Ele respondeu com outro versículo. Que é o versículo que está em Deuteronômio 6,16. Eu vou ler aqui para vocês. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Então, aqui novamente, né? Um dos milagres lá do Egito, da saída do Egito, que teve no deserto. E ele fala assim: olha, não ponham à prova o Senhor seu Deus, como vocês fizeram em Massá. E em Massá, se vocês não lembram, era a vez lá que não tinha água. E daí não tinha água, meu Deus, vou morrer porque não tem água. Deus levou a gente pro deserto, não sei o quê. E então Deus falou assim: olha, Moisés, vai até a pedra lá, fala pra pedra sair água, ela vai jorrar água. Todo mundo foi lá, Jesus não, Moisés foi lá, falou com a pedra foi lá e soltou água. E a gente vê isso daí novamente, né? Que era o salto de fé que o povo de Israel precisava. Ele não precisava de da água ali na hora. Ele precisava de jorrar água. Ele não precisava de um lago. Ele precisava que jorrasse a água de dentro de alguém. E essa água foi de Cristo. Cristo vai falar, né? Olha, eu sou. Venham, comam de mim, bebam de mim. Eu sou fonte de águas limpas. Eu sou a água da vida. Eu posso te dar água da vida para beber. Ele falou lá para a mulher samaritana, né? Então, novamente, Jesus ele tava mostrando novamente o contexto ali também. Ele estava falando assim, olha, lá no passado, o pessoal foi tentado também. O pessoal foi tentado a não acreditar. O pessoal foi tentado ali a achar que não ia ter água. O pessoal foi tentado ali a achar que eu tinha abandonado. Mas Deus, ele nunca abandonou o pessoal. Deus, ele realmente, até da pedra, ele fez sair água. Isso tudo para mostrar que ele é Deus. Então, eu não preciso mostrar para você, Satanás, que eu sou filho de Deus dessa maneira. Eu sei que eu sou. Eu tenho plena consciência disso. Faz parte da minha identidade. E como isso daí faz parte da minha identidade, eu tenho certeza e eu posso te mostrar que Deus nunca vai me abandonar. Deus nunca vai me deixar. Ele prometeu isso. Então, Satanás, eu não vou pro lado do tabernáculo porque a palavra diz que eu não vou precisar colocar o Senhor à prova. Porque ele realmente ele sempre esteve comigo. Então, falta uma tentação, mas até agora a gente está na aula 1. A gente está na parte 1, terá a parte 2 aí no próximo domingo. Já deu nosso horário, mas até agora a gente viu que as tentações elas vêm do nosso desejo intenso, da nossa concupiscência. Então ali a gente sempre vai ser tentado pelas coisas que a gente quer, que a gente precisa, que a gente tem desejo intenso. Então ali Jesus ele foi tentado no desejo intenso dele por comer, depois de 40 dias com fome. E também Jesus ele foi tentado para se mostrar como o Filho de Deus. Então fazia parte do ministério de Jesus se mostrar como Filho de Deus. Realmente ele ia se mostrar como Filho de Deus. Mas ele não ia se mostrar através de grandes milagres ali para pessoas incrédulas. Né? Ia se mostrar também, mas ele não ia ser só isso. Ele ia mostrar também que, acima de tudo, a confiança dele em que Deus ia fazer as coisas por meio dele era isso. Ele não estava ali fazendo, igual em várias partes de João, Jesus vai dizer, né? Eu faço aquilo que o Pai fala para eu fazer. Então ali muitas vezes ali Jesus não estava usando as coisas para ele, mas tudo que o Pai falava para ele assim, olha, faz tal coisa, Jesus ia lá e fazia, porque ele veio como servo. Então ali Jesus estava indo contra as concupiscências. Até agora a gente viu também que Jesus ele estava no ápice da humanidade dele. Ele estava ali com fome, ele estava num jejum de 40 dias, ele estava sem comer, mas ao mesmo tempo ali ele estava num propósito. Ele estava no propósito de mostrar pra gente que a gente pode sobreviver às tentações, que a gente pode resistir a elas. A gente não, que com Deus a gente não cai. Então, igual a Bia tinha lido, a gente está com a armadura de Deus. E com a armadura de Deus, quando o dia mal vier, e ali em Efésios vai falar, né, no dia mal, a gente não vai estar na nossa própria força. A gente não vai falar assim, olha, eu não vou pecar. Ah, essa tentação aqui é muito forte, mas não, com certeza eu aguento. Eu vou até a beirada para ver. A gente não vai até a beirada. A gente vai na força de Deus. A gente está junto com Cristo e Deus ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai dar a força para a gente. Outra coisa que a gente viu aí bem forte também foi sinais e fé. Então, muitas vezes a gente vai ter sinais na nossa vida. Deus vai mostrar milagres pra gente vários. A gente vai. Gente, cada coisa que Deus mostra pra gente. Mano, pra você ter uma ideia,
quando eu entrei na faculdade, eu entrei num curso que eu não tinha. Nossa, eu era muito ruim de matemática. Muito ruim de matemática. Eu faço engenharia. Teve vez, de verdade, gente, olha, teve vez que eu sonhei que eu resolvi exercício. E eu acordei sabendo resolver. Muito louco. Mas eu sonhei assim, eu sonhava assim que eu tava fazendo um monte de conta matemática, e daí eu acordava e eu sabia fazer todo o exercício. Era um negócio muito louco. Eu nunca Eita, que esqueci estranho disso. isso. Eu Sério, nunca e mais de uma imaginei. vez aconteceu isso. Mais de uma vez aconteceu isso. Muito, muito louco. E, sabe, Deus então ele vai suprir as suas necessidades. Ele não vai deixar que você caia, ele não vai deixar que você desista quando você está no caminho dele. Quando você está no caminho dele, Deus ele vai dar todo o poder para você continuar. Então a gente tem que ter a fé que ele vai suprir a gente. E se ele colocou a gente num lugar, ele vai suprir. Ele nunca vai deixar a gente nem abandonar a gente. E outra coisa que eu quero deixar muito para vocês é a armadura de Deus. Então, se vocês puderem ali estar lendo Efésios 6 novamente, eu vou mandar lá no grupo o versículo para vocês. Se vocês puderem estar lendo A novamente. Eduarda, ela mandou a música lá do Efésios 6. Ela mandou? Mandou. Boa, Edu. Eu vou então ouvir a música. Ouçam vocês também. E lembre-se dessa armadura de Deus, porque a armadura de Deus ela é a nossa força. Então ali a gente vai ver a espada da fé, que a gente já viu, a espada do Espírito, que a gente já viu aí Jesus usar bastante. Então toda vez que o diabo vinha, cortou com a espada do Espírito. Olha, a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, se eu estou sentindo tal coisa, a Bíblia está dizendo o seguinte. Até um negócio interessante, por exemplo, isso daí a gente está vendo tudo no Novo Testamento, né? Mas no Antigo Testamento a gente tem um versículo lá de Jó, que ele vai falar assim: olha, eu fiz um trato com os meus olhos para não cobiçar, para não cobiçar outras mulheres. Então, ali, interessante, né? Olha, se você tiver ali, olha, falando assim, ó, vou ficar com tal pessoa. Tem até um versículo sobre isso ali, olha. Jó, ele fez um trato. Você pode falar assim, olha, na palavra está escrito, mas eu fiz um trato com meus olhos para não ficar cobiçando outras pessoas. E os 10 mandamentos também vai falar sobre isso, né? Mas tudo bem, só lembrando também. A gente tem ali também o escudo da fé, então toda vez ali que parecia que as coisas estavam perdidas, Jesus ele levantou o escudo da fé. Olha, não colocaria a prova o Senhor meu Deus, porque eu tenho plena confiança do que está escrito. A gente vai ver ali na armadura da fé também outras coisas ali que a gente pode discutir, se vocês quiserem ali falar durante a semana. O capacete da salvação, o cinturão da verdade, os sandálias do evangelho e outras coisas mais. Por enquanto é isso. Essas aí que são as referências da aula, então. Olha, a gente viu ali uns comentários ali interessantes. Tem uns comentários aqui de grego aí, para vocês falarem que eu sei o aoristo. Vi aí, gente. Não, não sabia dessa também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos orar aí para terminar. É, Vou orar dessa vez. Pai do céu, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma aula que o Senhor tem dado a nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor pode nos relembrar de passagens das Escrituras, Pai, que mostram que o Senhor sempre está conosco. Pai, continua, Senhor Deus, nos guiando através da nossa vida junto com a Ti. Faz que a gente tenha interesse pela Tua palavra, para que a gente possa ler, entender e possa, Senhor Deus, ter ela, Senhor Deus, como uma espada ao nosso lado. Pai, aumenta a nossa fé. Faz que a gente possa, Senhor Deus, nos defender dos dardos do maligno, Pai, todos os dias. Faz, Senhor Deus, com que as tentações elas não batam tão forte quanto a gente, Pai eterno. Pai, Senhor Deus, que a gente possa resistir a elas, Pai. A gente sabe, Senhor Deus, que elas vão ser constantes na nossa vida, mas nos abençoe, Pai, para que a gente possa continuar nos teus caminhos. Pai do céu, ajuda, Senhor Deus, cada um de nós aqui, faz com que a gente tenha uma boa semana. Faz, Senhor Deus, com que a gente possa estar perto do Senhor. Abençoa a Protati, faz com que ela possa ter descansado bem. Abençoa a família dela, que está passando por algumas dificuldades também, principalmente ao Covid. E abençoa, Pai, para que tudo ali tenha paz, com que haja cura, com que haja, Senhor Deus, teus propósitos sendo mostrados ali para Tati. Pai, dá consciência para nós, dá consciência para todo mundo, Pai eterno, sobre o teu poder. Ajuda-nos a evangelizar durante a semana, faz que a gente esteja perto do Senhor. Em nome de Jesus, amém.